Livro A Paternidade de São José, Padre Joseph Müller, S.J. 14. A eminente santidade de São José. Até aqui consideramos em detalhes a posição ou lugar que São José ocupa na economia sobrenatural da salvação. Esse lugar é o mais eminente por causa do matrimônio virginal de São José com a Santa Mãe de Deus, sua paternidade sobre o divino menino Jesus, sua posição como chefe da Sagrada Família e sua inclusão na ordem da união hipostática. Entre todos os outros seres criados, ele ocupa no reino de Deus o primeiríssimo lugar após a bem-aventurada Mãe de Deus. A questão agora é: encontramos em São José uma prática heróica de virtude ou uma santidade pessoal correspondente à sua sublime posição? A resposta é um inquestionável sim. Esse é o tema deste capítulo. Primeiro, a santidade eminente de São José é atestada pelas palavras claras da Sagrada Escritura, e no Evangelho lemos: José, seu esposo, que era homem justo. O que significa a palavra justo? Quase todos os padres e exegetas dos tempos posteriores consideram que essa expressão significa uma completa perfeição moral, virtude e santidade. São João Crisóstomo diz: José, seu esposo, que era um homem justo. Justo significa aqui alguém dotado de toda a virtude, pois a justiça é a virtude geral, isto é, que inclui todas as outras, e a Sagrada Escritura usa a palavra, sobretudo neste sentido, como em Jó, um homem justo, reto, e em Lucas, ambos eram justos. Santo Ambrósio diz: o justo não age contra o que é prescrito pela lei. São Jerônimo deveria ter o mesmo sentido em mente quando escreveu: como José poderia ser descrito como justo se escondesse um crime de sua esposa? Essa interpretação dos padres é seguida pelos exegetas posteriores, como Maldonato. Eu respondo que José é chamado um homem justo porque foi dotado completamente com todo tipo de virtude. Kinnamenbauer, justo é aquele que guarda estritamente a norma da lei divina e dá exemplo dela em sua vida. Seria supérfluo citar outros padres e exegetas. Basta dizer brevemente que os padres e os teólogos são praticamente unânimes em sua opinião de que o termo justo, tanto em muitas outras passagens, como na que aqui nos referimos, compreende todas as virtudes, portanto, significa uma completa perfeição e santidade. Logo, temos na Sagrada Escritura uma testemunha incontestável da perfeição e santidade de São José. Segundo, mas a Sagrada Escritura não apenas testemunha teoricamente a grande santidade de São José, como no texto há pouco citado, mas praticamente nos mostra tão vivamente que quase podemos vê-lo praticando em seu modo discreto as mais heróicas virtudes. Seguem algumas ilustrações disso. A Escritura mostra São José como um homem de fé forte e perfeita obediência. Quando seu coração estava repleto de profunda ansiedade e receio sobre a condição de sua esposa, um mensageiro celeste apareceu-lhe em sonho para livrá-lo de sua preocupação. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. O que São José respondeu? A Sagrada Escritura não registra uma só palavra dele, mas, em vez disso, nos mostra sua fé forte, revelando-se por sua pronta e corajosa obediência. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Aqui estamos em presença de uma fé verdadeiramente maravilhosa. Se a Sagrada Escritura chama a fé de Abraão grande, porque ele acreditou em Deus, quando lhe contou que geraria um filho pela estéril Sara, em idade avançada, então certamente a fé de São José é ainda maior e mais admirável, quando, após a palavra do anjo enviado por Deus e aparecido a ele em sonho, ele, em fé
em fé humilde e simples, com total consentimento, aceita o nascimento vindouro do Filho eterno de Deus, por meio de sua virginal esposa, e após o anúncio deste maravilhoso mistério, imediatamente pronto e, sem dúvida, com o coração cheio de alegria, recebeu consigo sua esposa. Realmente uma fé maravilhosa, merecedora dos louvores com que os padres a cobriram. Certamente Deus inspirou e amparou com muitas graças essa fé de São José. Mas essa ajuda não excluiu todas as dificuldades, apenas deu a ele força para superá-las, nem o poupou das provas amargas que o futuro lhe reservava. Uma dessas provas logo seria encarada quando um anjo veio a São José com uma mensagem de Deus, ordenando a ele que fugisse para o Egito para salvar o menino dos malvados desígnios de Herodes. Quão difícil essa tarefa, e para a mente humana, quão enigmática e misteriosa. Esse menino tinha anunciado a ele como o salvador de seu povo e o redentor do mundo. Ele não poderia ser facilmente protegido contra os ardis de seu perseguidor por uma intervenção sobrenatural de seu Pai Celestial. Contudo, São José não se perturbou por qualquer mal-entendido ou dificuldade, mas com uma fé inabalável, determinada obediência e uma fortaleza destemida, sem qualquer demora, tomou o menino e sua mãe e partiu em uma jornada cercada de muitos perigos e adversidades por meio de um deserto inóspito, rumo a uma terra desconhecida. Outra vez, temos um brilhante exemplo de sua confiança, incrivelmente forte na providência, na divindade de Cristo e em sua própria responsabilidade, celestialmente imposta. Ao mesmo tempo, novamente, uma prova de sua obediência heróica, pronta para tudo, mesmo os maiores sacrifícios. Em outra ocasião, que já mencionamos, quando São José percebeu que sua virginal esposa estava grávida e penosas dúvidas encheram sua mente, outras virtudes de São José se revelavam. Sua serenidade mental e autocontrole. Sobre essa conexão, Soares fez este bom comentário. Quando ele tomou conhecimento da condição de sua esposa, demonstrou perfeito autocontrole e prudência para os quais João Crisóstomo já tinha chamado a atenção quando, em um dos seus sermões, ele diz que Cristo, ainda no útero, santificara João Batista por meio de sua mãe, portanto, também conferira a José graça suficiente para capacitá-lo a suportar o pesado fardo de sua missão com muito mais força e compreensão, e assim revelou-se um verdadeiro filósofo. Soares indica, então, como a fé e a obediência de São José foram testadas e como ele suportou o teste esplendidamente. Tanto quando o anjo revelou a ele o mistério da encarnação, quanto quando lhe ordenou que fugisse para o Egito, ele acreditou e obedeceu com maior boa vontade e sem demora, apesar do quão misterioso e incompreensível tudo isso deve ter parecido. Novamente, João Crisóstomo diz: aqui vedes sua obediência, sua fé, aceitando prontamente os anúncios celestes, sua mente completamente alerta e totalmente pura. E outra vez, na homilia 8, ele louva a obediência de São José, porque nesse assunto tão difícil e misterioso, ele não questiona, mas sem dizer uma palavra, obedece imediatamente e alegremente, se submete a todas as provas. Não há, portanto, dúvida possível de que esse homem alcançou um altíssimo grau de santidade. B. De igual modo, devemos tratar aqui também das outras virtudes que adornavam o caráter de São José, como sua castidade virginal, seu amor ardente e terno pelo Divino Filho e por sua imaculada esposa, entre muitas outras. Já tivemos ocasião aqui e ali para falar deles, mas o faremos novamente agora. Apenas uma será destacada, pois mostra tão bem seu caráter e o torna tão atraente e venerável. Nós já aludimos a ela, sua admirável humildade e modéstia. Por ela, José conseguiu fazer a si mesmo, por assim dizer, desaparecer ou sumir a nossos olhos quando Jesus e Maria estão presentes. Ele parece manter a si mesmo sempre na retaguarda e avança apenas quando algum serviço difícil deve ser desempenhado ou um sacrifício pesado é exigido. O fato disso acontecer tem sua razão na própria tarefa imposta a ele por Deus e pode ser entendida à luz dessa tarefa.
De acordo com ao onisciente plano da providência, o Redentor do mundo, o Deus feito homem, Jesus deveria entrar neste mundo como uma criança, pobre e frágil como qualquer outra, mas também de uma forma digna e adequada, portanto, como fruto de um matrimônio virginal. Neste plano, também estava decretado que Cristo não se manifestaria ao grande público como o Redentor prometido, até que tivesse atingido a idade adulta. Então, sua vida pública deveria ser precedida por sua vida oculta, durante a qual ele não revelaria seu divino poder por milagres e outros sinais. No entanto, como verdadeiro homem e verdadeiro Emanuel, isto é, Deus conosco, ele atravessou todos os estágios do desenvolvimento humano, e assim cresceu até a fase adulta, e enquanto isso deu a todos os homens um maravilhoso exemplo de humildade e obediência e todas as virtudes em uma família humana. Durante esse tempo, então, a tarefa especial imposta por Deus a São José foi esta. Ele deveria, por seu matrimônio virginal com a Santíssima Virgem, tornar possível ao Filho de Deus entrar na raça humana de modo digno, e então, após a miraculosa concepção e nascimento, ele deveria tornar-se, por assim dizer, uma tela ou véu, escondendo do grande público o milagroso acontecimento da encarnação até a plenitude dos tempos, enquanto, posteriormente, quando Cristo atingisse a fase adulta, João Batista, os apóstolos e seus sucessores teriam a diferente, se não oposta, missão de proclamá-lo como Filho de Deus feito homem e o Redentor da humanidade, tornando-o conhecido como tal pelo mundo. Além disso, era a missão de São José proteger a virgindade da mãe, salvaguardar a vida do filho e, enquanto mantinha o mistério da encarnação em segredo por um tempo, tornar-se, para o bem dos homens, no futuro, a mais confiável testemunha tanto da virgindade de Maria quanto da encarnação do Filho de Deus. São Bernardo, em poucas palavras, nos apresentou um bom esboço dessa maravilhosa missão de São José. Um servo fiel e prudente, a quem o Senhor tinha escolhido para ser um ajudante para sua mãe, um provedor para suas necessidades diárias, e como único na terra a cooperar fielmente na realização desse grande desígnio. Quão fiel e bravamente São José desempenhou essa missão, que a princípio parecia bem modesta, mas na verdade era da mais elevada ordem, podemos ver pelo relato do Evangelho. Apenas quando Deus chama, ele deixa seu retiro por um tempo. Ele faz sua aparição somente quando é requisitada para o serviço do Divino Filho e de sua mãe. Para eles, ele está sempre pronto a fazer os maiores sacrifícios. Nenhuma palavra sua é registrada em parte alguma. Ele sai da cena quando a vida pública de Nosso Senhor começa, e é provável até que, mesmo antes daquele tempo, quando sua missão havia terminado, ele morreu uma santa morte, confortado pela presença de Jesus e Maria. Depois disso tudo, devemos bem exclamar: a vida silenciosa e retirada de São José, especialmente quando consideramos sua elevada dignidade, não é também um exemplo admirável de modéstia e humildade? Sim, é tentador pensar que ele continuou, mesmo após a sua morte, em sua modéstia e humildade por mais de um longo tempo, permanecendo por séculos em relativa obscuridade, para que os homens pudessem mais prontamente estar dispostos a acreditar na virgindade da Mãe de Deus e no nascimento virginal do Deus feito homem. Eu disse que ele permaneceu em relativa obscuridade, visto que, por várias razões, a elevada posição de São José, só gradual e lentamente, recebeu maior reconhecimento público, até que, finalmente, no último século, recebeu o mais solene reconhecimento na liturgia da Igreja. Com base nas provas extraídas das Escrituras e como é, com unanimidade prática, interpretado pelos padres e teólogos, estamos plenamente justificados em dizer que a santidade de São José é totalmente iminente e extraordinária. Terceiro, falta responder uma questão sobre as virtudes pessoais e a santidade de São José. É esta: sua santidade era tão eminente quanto a posição ou lugar que ele ocupa no reino de Deus por causa da tarefa imposta a ele por Deus, ou tão eminente quanto a dignidade que essa tarefa conferiu à sua pessoa? Em outras palavras, São José também ultrapassa, em virtude pessoal e santidade, todos os santos, de modo que, neste aspecto, ele está próximo da Mãe de Deus.
A resposta deve ser afirmativa. Isso é o que eu desejo provar neste capítulo por argumentos baseados em vários princípios geralmente aceitos pelos teólogos. A maioria desses princípios foi elaborada precisamente por Santo Tomás e é frequentemente usada pelos teólogos para explicar e demonstrar a santidade de São José. A primeira prova é baseada em um princípio definido por Santo Tomás e geralmente aceito pelos teólogos. Aqueles a quem Deus escolhe para uma tarefa, Ele também os prepara e capacita para que eles sejam hábeis a cumpri-la. São Bernardino de Sena formulou o mesmo princípio dessa forma. Em relação a todas as graças especiais conferidas por Deus a uma criatura racional, a regra geral é que, sempre que a benevolência de Deus escolhe alguém para uma missão especial ou para um estado muito elevado, também lhe dá todas as graças especiais necessárias para sua missão ou que são ornamentos dignos de seu estado. São José tinha sido escolhido para a sublime tarefa de ser o esposo virginal da Mãe de Deus e o verdadeiro, embora não corporal, pai do Filho de Deus feito homem, o chefe da Sagrada Família. Em resumo, ele foi, com a Mãe de Deus e próximo a ela, incluído na ordem da união hipostática, e assim, elevado incomparavelmente acima das outras criaturas, com a singular exceção de sua esposa virginal, a Mãe de Deus, e naturalmente da sagrada humanidade de Cristo. Tendo sido assim escolhido, ele foi dotado por Deus com todas as graças que lhe eram necessárias para desempenhar sua tarefa. Com todas essas graças, São José cooperou fielmente, como a Sagrada Escritura claramente mostra, e, portanto, ultrapassa em santidade, bem como em dignidade e graça, todos os outros santos, excetuando apenas a Mãe de Deus. É por isso que São Bernardino de Sena continua, após definir a regra geral supracitada. Isso é especialmente verificado em São José, o pai putativo de nosso Senhor Jesus Cristo e verdadeiro esposo de Maria, a rainha do mundo e dos anjos, que foi escolhido pelo Pai Eterno para ser o fiel provedor e guarda de seus maiores tesouros, ou seja, o Filho de Deus e a própria esposa de José, uma tarefa que José cumpriu fielmente. Não há dúvida de que Deus desejou que a tarefa confiada a José fosse cumprida de maneira absoluta e incondicional, e que, portanto, dotou José de todas as graças eficazes necessárias, e São José correspondeu fielmente. O que dissemos aqui concorda plenamente com as palavras de Pio IX no início de sua carta apostólica, Inclitum Patriarchem, 9 de julho de 1879. Com justiça, a Igreja Católica segue com um culto sempre mais difundido e venera com um íntimo afeto o insigne patriarca, o bem-aventurado José, coroado de glória e de honra no céu, que Deus onipotente entre todos os seus santos quis como puríssimo e verdadeiro esposo da Imaculada Virgem Maria e pai putativo de seu Filho unigênito, e a fim de que cumprisse com fidelidade uma obra tão sublime, fortaleceu-o e enriqueceu-o abundantemente com graças especiais. B. A segunda prova também é baseada em um princípio teológico formulado por Santo Tomás. Quanto mais perto uma coisa está de seu princípio, mais compartilha do efeito daquele princípio. Cristo é certamente o princípio da graça, e depois de Maria, nenhum homem ou anjo esteve tão perto dela quanto São José. Logo, junto a Maria, ele deve ter sido enriquecido por Cristo com graça e santidade mais do que qualquer homem ou anjo. Ademais, se Cristo é o princípio da graça, Maria a mediatriz da graça, ou o canal que transmite a graça para nós. Mas José estava também mais intimamente unido a Maria, portanto, também por causa disso, uma abundância de graça deve ter vindo a ele e a sua santidade deve ter aumentado mais e mais. C. Prova por um terceiro princípio, também tirado de Santo Tomás. Uma vez que uma causa eficiente é mais perfeita do que o sujeito por ela afetado, entende-se que uma causa eficiente que aperfeiçoa os outros deve possuir essa perfeição no mais alto grau. Portanto, é precisamente porque Cristo possui a absoluta plenitude da graça que a graça é comunicada por ele a outros.
Resumindo, uma causa eficiente que aperfeiçoa os outros deve ter tal perfeição no mais alto grau. Santo Tomás aplica esse princípio apenas a Cristo, mas ele também se aplica bem a outras pessoas. São José, como chefe e protetor da Sagrada Família, contribuiu com sua parte para nossa redenção, semelhante a Maria, embora apenas de modo semelhante, e assim tornou-se uma causa parcial, embora subordinada, de graça para outros. Portanto, ele deve ter sido, depois de Maria, enriquecido com graça e santidade, mais do que todos os homens e anjos. Que São José realmente, embora indiretamente, contribuiu para a nossa redenção, não se deve pôr em dúvida, pois a mesma mensagem que o fez receber Maria como sua esposa, também o informou que o filho que ele iria gerar deveria ser chamado Jesus, pois seria o futuro redentor do mundo. Tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Assim, ele foi o pai não apenas do Deus feito homem, mas também do Redentor, e desde que ele aceitou livremente essa paternidade e de boa vontade tomou para si todos os deveres e preocupações, ele contribuiu ainda, que só como mediador, de alguma forma para a obra do Redentor, para a nossa redenção, a fonte da qual todas as nossas graças fluem. D. O quarto princípio é: a perfeição da vida cristã consiste na caridade. Quanto maior, portanto, o amor a Deus e ao Salvador, maior a perfeição e a santidade. Quem poderia amar Jesus com o amor mais intenso e terno que Maria, sua mãe virginal, e junto a ela São José? Ele era, de fato, o pai do menino Jesus e, por assim dizer, o reflexo e o representante do Pai Celeste. No entanto, depois que o Pai Celestial fez José à sua semelhança e seu representante, ele não poderia esquecer, por assim dizer, de instilar no coração de José também os mais ternos sentimentos paternais por seu filho, o Deus feito homem e nosso Salvador. Logo, São José deve ter amado Jesus, tanto como seu Deus e Salvador, como seu filho, com tal profundo e abnegado amor, que nenhum homem ou anjo, à exceção de Maria, poderia ter amado. Se, então, perfeição e santidade consistem em amar a Deus e ao Salvador, São José, depois de Maria, deve ter excedido todos os outros santos em santidade. E o quinto princípio consiste nisto. O amor de Deus por nós é o real e principal motivo de todas as graças, como a Escritura, e especialmente São Paulo, frequente e claramente atesta. A partir disso, estamos justificados em concluir que o amor de nosso Salvador é a medida da graça que ele concede a cada homem. Mas Cristo não amou o ser humano algum tão afetuosamente como amou sua própria Imaculada Mãe. Ele a amou com o amor do mais agradecidamente devotado Filho, e, em consequência, concedeu a ela seus mais ricos tesouros de graça, excedendo tudo o que qualquer homem ou anjo jamais recebeu. Mas depois de sua Santa Mãe, nosso Divino Salvador não deu a nenhum outro um amor maior que o dado a São José, seu verdadeiro, embora não natural, Pai, a imagem e o representante de seu Pai eterno. Era o amor de um filho agradecido a seu pai por todas as adversidades que tinha enfrentado, por todos os sacrifícios que havia feito em seu favor, e, consequentemente, o Divino Salvador deve ter concedido a José tal plenitude de graça e santidade como ninguém mais, exceto Maria. Somos levados à mesma conclusão quando consideramos Maria como mediatriz de todas as graças. Desde que Maria deve ter sentido por São José, como seu esposo e protetor, sempre atento, um amor terníssimo e agradecido, ela não podia deixar de obter para ele, por sua intercessão, as graças mais escolhidas de seu filho. Soares, falando sobre os dons e as graças que São José tinha recebido de Deus, expressa os mesmos pensamentos. Se o próprio Cristo prometeu que qualquer um que, em seu nome, desse um copo de água fria a beber, não poderia sua recompensa, como se pode pensar que Cristo deixaria sem retribuição tantos atos de bondade amorosa feitos por São José, não meramente em nome de Cristo, mas a ele em pessoa?
Deve-se acrescentar a isto que, da mesma forma, também a Santíssima Virgem seria mais ávida em obter para seu esposo ajuda divina e graças muito além das ordinárias, e que ela, de fato, as obteve para ele, por meio de sua intercessão. Se é verdade, como de fato é, que um dos meios mais eficazes de obter de Deus dons de graça é a devoção à Santíssima Virgem, como se pode acreditar que José, tão amado por ela e tão devotado a ela, não obteve por meio dela um extraordinário grau de santidade? Antes disso, Soares já tinha indicado o grande amor que Jesus e Maria tinham por José. Disso, isto é, o relacionamento existente entre Jesus e Maria, de um lado, e José do outro, nós somos capazes de entender com qual força deve ter surgido um vínculo entre eles de amor e amizade, da elevação de José ao seu alto estado e dignidade. Pois convém à virtude e santidade da esposa amar o marido e desejar-lhe e obter-lhe tudo o que é bom para ele, especialmente para a sua alma. Mas a Santíssima Virgem era mais perfeita em todos os aspectos e, portanto, sobressaía também nesse amor. Acrescente a isso o motivo de gratidão que se deve a um benfeitor e que não é pago de maneira alguma melhor do que pelo amor. São José tinha sofrido muito pela Santíssima Virgem e tinha feito isso tão voluntariamente por amor, como era apropriado, de fato, por amor profundo e ardente. Por fim, deve-se acrescentar sua semelhança de caráter, sua relação diária por muitos anos, um companheirismo familiar jamais obscurecido pela mínima nuvem de discórdia, um companheirismo que serviu apenas para fortalecer seu amor mútuo e sua amizade sempre mais e mais. Essas razões se aplicam especialmente a Cristo e proporcionalmente ao aperfeiçoamento de sua influência sobre São José em comparação com a da Virgem Maria. Jesus e Maria, então, amando São José como o amaram, não fizeram mais que obter para ele uma plenitude de graças que efetivamente garantiriam a ele um grau de santidade total compatível com seu elevado estado e ofício, isto é, uma santidade que atrás apenas da pertencente humanidade de Cristo e de Maria, superasse toda a santidade criada. F. Finalmente, um sexto princípio está contido em um famoso provérbio. Verba movente exempla trahunt. As palavras movem, os exemplos arrastam. São José viveu continuamente em santa e família companhia com Jesus e Maria. Que exemplos maravilhosamente inspiradores ele teve sempre diante de seus olhos. Quanto eles devem tê-lo estimulado a atingir um grau ainda maior de amor por Deus e de santidade. São Bernardino de Sena diz sobre isso: se nós, pobres homens, somos sempre auxiliados a um progresso espiritual maior pela companhia de santos homens, que em comparação com a Santíssima Virgem são nada, que progresso São José deve ter feito vivendo continuamente com Jesus e Maria. De fato, a infinita santidade de Jesus e a imensurável santidade de Maria devem ter transbordado sobre José. Soares igualmente destaca esse aspecto. Pode-se bem entender que o crescimento de São José em santidade foi ainda maior após o nascimento de Cristo. Primeiro, porque quanto mais ele aprendeu a conhecer Jesus por seu relacionamento constante e frequente, convivência com ele, deve ter sido movido a cada vez mais frequentes e fervorosos atos de amor, porque as palavras e exemplos de Cristo devem ter tido uma influência ainda mais poderosa sobre ele. Desde que, como vimos, a Sagrada Escritura e a Igreja dão irrefutável testemunho da santidade de São José, nós podemos e devemos, pelas provas apresentadas aqui, tirar a conclusão de que, junto de Maria, São José ultrapassa imensamente todos os outros homens e anjos, não apenas em dignidade, mas também em perfeição e santidade. A figura que aqui desenhamos da santidade e perfeição de São José, uma característica ainda precisa ser adicionada para torná-la mais completa. A teologia católica ensina que não apenas os santos no céu foram confirmados na graça e, portanto, não podem cometer pecados novamente,
mas também atribui esse privilégio a alguns santos enquanto eles ainda estavam na terra, especialmente a Mãe de Deus. Alguns teólogos garantem esse privilégio também a São João Batista, aos apóstolos e também a São José, por causa de seus altos ofícios, que parecem exigir confirmação em graça para seus titulares, e também para alguns outros poucos santos. Mais umas poucas palavras sobre essa questão. 1. Não pode haver dúvida sobre a impecabilidade e a confirmação na graça no caso da Santíssima Virgem Maria. Todos admitem isso. Os teólogos não estão de acordo quanto à causa intrínseca dessa impecabilidade, nem ao explicar como uma criatura pode tê-la. 2. Quanto a São José, como ele era o puro esposo da Virgem Maria, o pai virginal de Cristo, no sentido que já explicamos, e foi incluído na ordem hipostática, não deve haver qualquer dúvida de que ele tinha o dom da impecabilidade para sempre, pelo menos no que diz respeito aos pecados graves, e, portanto, também foi confirmado na graça. Seu alto posto como esposo da Santíssima Virgem, como membro da ordem hipostática, exigia isto porque o apresenta em sua íntima união com o nosso Divino Redentor, e assim superando em santidade todas as criaturas, exceto a Mãe de Deus. Uma objeção de que isso colocaria São José em pé de igualdade com a Santíssima Virgem será tratada em nosso último capítulo.